Então, alunos, vamos falar agora sobre reportagem, texto 2. Bom, se nós fôssemos comparar o texto 2 com o texto 1, que nós estudamos, lembra o texto 1 sobre notícia? Eles possuem o quê? Semelhanças. Isso, eles são textos semelhantes. Notícia e reportagem são textos semelhantes. Qual é a diferença desses textos? Bom, a notícia é algo noticiado, mas o texto é mais breve, certo? O texto não é tão extenso. Isso, a notícia é algo mais breve, mais resumido. Já a reportagem é algo mais detalhado, é um texto mais extenso, isso, com mais características do assunto, cita mais coisas que acontecem no assunto tratado. Isso, a reportagem então é mais extensa. Exemplo, se nós fôssemos comparar aqui, olha só para você ver. A reportagem começa na página 150 e termina somente na página 152. Entenderam? Então, ele é mais o quê? Tem mais detalhes, tem mais características, tem mais coisas sobre o assunto tratado. Esse assunto dessa reportagem aqui também é semelhante àquele que a gente estudou sobre a menininha que tinha criado aí uma biblioteca. Vamos ler aqui a reportagem junto com a tia? Então, vamos lá. A maior biblioteca do mundo. Pense em uma grande biblioteca. Melhor, pense no maior centro cultural da humanidade. Este lugar existiu de verdade. Seu nome, Biblioteca de Alexandria. Era uma construção gigantesca, localizada no Egito. Seu acervo continha o maior volume de registros do conhecimento de uma das civilizações mais importantes do mundo, a grega. Quer conhecer essa maravilha de lugar? Então, embarque agora. Próxima parada, Antiguidade. A Biblioteca de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo e, por séculos, a maior referência cultural da humanidade. Nunca em toda a história havia sido reunido em um só lugar tanto conhecimento. Mas afinal, como era a tal biblioteca? E Alexandria era uma cidade grega que ficava no Egito? Como assim? Essa história, que parece confusa, começou com as conquistas do general grego Alexandre. Na verdade, ele era baixinho, mas ficou conhecido como o Grande, por seus feitos militares. Não conte a ninguém. O fato é que Alexandre, o Grande, podia tudo, até fundar no Egito, no ano 332 antes da nossa era, uma cidade grega. O nome Alexandria foi dado em homenagem, adivinha a quem? Ao Alexandre, né? Rápido como um trovão, Alexandria se tornou a principal cidade do Mediterrâneo Oriental. O lugar tinha um belo porto seguro e ligava a África, Ásia e Europa por meio do mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. Era também o ponto perfeito para a exploração das riquezas da Índia e da China. Assim como Alexandre, todos os governantes da cidade eram gregos. Esses homens poderosos se tornaram grandes defensores da cultura e fundaram o maior espaço de reunião de conhecimento, a Biblioteca de Alexandria. Livros? Quem disse? Na verdade, a Biblioteca de Alexandria não era do jeito como conhecemos as bibliotecas de hoje. Não era um lugar para se guardar livros, porque, naquela época, o conhecimento era registrado em rolos e a consulta a esses rolos não era fácil. Imagine como era trabalhoso ir e vir na leitura para recapitular informações. A Biblioteca de Alexandria tinha, sim,
o seu acervo, mas estava mais para um centro cultural. Os maiores intelectuais da época iam para lá trocar ideias, além de artistas e todos os interessados nas novidades. Essa função de centro cultural permaneceu como destaque, mas em paralelo, o acervo da instituição também crescia, assim como a fama e o sucesso do lugar. Por cerca de 200 anos, a Biblioteca de Alexandria foi a maior referência de cultura do mundo. Lá estavam as obras dos matemáticos gregos, os mesmos que deram origem à disciplina que estudamos até hoje, com seus teoremas e cálculos. Havia de tudo na maior biblioteca do mundo, onde grandes filósofos gregos, poetas, historiadores, entre outros estudiosos, matavam a curiosidade de todos que a visitavam. As crianças, que pena, não tinham acesso direto à biblioteca, mas ficavam sabendo das novidades da ciência e das artes por seus professores. Elas deviam esperar ansiosas pela adolescência, quando passavam a poder frequentar o lugar. O fim. Pela Biblioteca de Alexandria passaram gerações e gerações, apesar de o local ter sido destruído algumas vezes por inúmeras guerras, especialmente as que se davam entre as civilizações grega e romana, pela disputa de poder. Quer um exemplo? O famoso imperador romano Júlio César, mesmo sem querer, foi um dos que colocaram a biblioteca abaixo. Mas ele reconheceu o erro e a importância do lugar para a humanidade e reconstruiu a biblioteca. Durante o domínio romano, a biblioteca continuou sendo o maior centro cultural do mundo, até a ascensão do cristianismo e do islamismo. Os adeptos dessas duas religiões, que na época brigavam pelo território de Alexandria, tinham dificuldades em acessar as ideias modernas de obras ali armazenadas e o clima de liberdade de discussão e pensamento que, por tantos séculos, caracterizou a biblioteca. Com isso, seu conteúdo foi, aos poucos, eliminado, até desaparecer na Idade Média. Mas sua riqueza cultural foi preservada na memória dos historiadores, que relatavam o ocorrido, falavam da importância do lugar e o quanto de conhecimento ele proporcionou. A nova Biblioteca de Alexandria. Sabia que a nova Biblioteca de Alexandria foi construída no mesmo lugar da antiga? É verdade? A ideia foi de arquitetos noruegueses que começaram a pensar na construção em 1974, mas somente em 2002 ela estava pronta para ser aberta ao público. Assim como a antiga, a nova biblioteca abriga um volume de conhecimento incomensurável. Há milhões de livros e mais de 200 salas para estudos. Olha para vocês verem aí a imagem aí da biblioteca. Isso mesmo. Então agora, meninos, a gente vai aí, né, realizar as atividades. Deu para vocês perceberem o quanto o texto é extenso, o quanto ele mostra e ele apresenta características, né, sobre o assunto tratado? Isso. Ele aprofunda bastante, na verdade, diferentemente da notícia, né? Então, por isso que a reportagem ela é mais extensa, quando ela está assim, impressa, certinho? Então, agora vamos aí realizar as atividades da página 153 e 154. Hoje finalizaremos aí a nossa aula na página 154, ok?